Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, com o nosso voice-over para dar continuidade à nossa videoaula e finalizar o nosso conteúdo. Dessa vez falando sobre neurociência da emoção, certo? Bora lá. Medo, alegria, tristeza, amor, ansiedade. Esses são exemplos de emoções que nós, enquanto seres humanos, temos, né? Então, gente, as emoções, como nós sabemos, são coisas bem corriqueiras, né? Recorrentes, nós temos, nós as sentimos todos os dias da nossa vida. Mas embora elas sejam tão comuns, elas são muito abstratas, subjetivas e difícil de explicar com palavras. Tudo isso porque elas têm uma relação com o nosso encéfalo, né? Aquele órgão que a gente sabe que até hoje causa dor de cabeça em alguns cientistas. Mas bora pra frente. Beleza, professor. Mas você falou aí que a emoção é algo comum e ao mesmo tempo complexo de se colocar em palavras, que é abstrato. Então, afinal, o que é emoção? Bora lá. Eu trouxe para vocês aqui um conceito mais científico acerca do que é emoção, que fala o seguinte: podemos definir como um conjunto de respostas fisiológicas subjacentes a respostas comportamentais básicas e necessárias à sobrevivência do ser humano. Ah, professor, esse conceito científico aí não ficou claro. Eu explico, vamos lá. É basicamente um conjunto, de respostas que o nosso corpo emite, que ele expressa através de comportamentos diferentes. Então, por exemplo, se eu estou triste, eu choro. Se eu estou alegre, eu fico sorrindo. Beleza? E além disso, ela é fundamental, ela é essencial para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Quer outro exemplo? Você está caminhando aí no mato, aí vem uma cobra venenosa em sua direção. Automaticamente o seu cérebro ele envia mensagens. Então o seu corpo fica diferente. Começa a ter taquicardia, a mão fica gelada, você começa a ficar tenso. Isso é essencial para você se livrar dessa situação de perigo, para você fugir dessa situação de perigo, tá certo? Do contrário, a gente ficaria lá achando que nada iria acontecer, a cobra iria nos picar e o mal estava feito, certo? Então, o nome dessa emoção aí se chama medo. Ela é fundamental para que nossa espécie fique viva, continue viva e existente. É o seguinte, nós sabemos que o nosso encéfalo, é um órgão muito complexo, complicado e que até hoje quebra a cabeça de muitos neurocientistas. Mas, depois de muitos estudos, de muitas análises, descobriram que as funções comportamentais estão ligadas às emoções e são controladas por algumas regiões do nosso cérebro, como o hipocampo, a área pré-frontal e o sistema límbico, que já já vou mostrar imagens para você e vou apontar onde está cada um deles, certo? Então, gente, essas regiões que controlam as emoções só foram descobertas a partir de estudos em lesões na região frontal do cérebro, que controla o senso de responsabilidade, concentração e prejuízo no estado afetivo. Lembram daquela primeira aula que eu falei sobre a base da neurociência, que tinha aquele cara, Phineas Gage, que ele levou um acidente, que ele sofreu um acidente e a barra de ferro voltou e pegou nele, entrou no olho e saiu pelo encéfalo, na região frontal. Pronto. Ele ali mudou de comportamento, mudou a parte emocional, justamente porque essa parte aqui, controla também algumas emoções. Então, só para a gente saber aqui onde fica cada um deles. Esse aqui de azul é o hipocampo, certo? E logo em seguida aqui, de verde, é a região pré-frontal do nosso encéfalo. Foi aqui que aquela barra de ferro de Phineas Gage atingiu, como eu acabei de falar, e ele mudou o seu comportamento. E aqui nós estamos falando do sistema límbico, esse carinha aqui de rosa, sabe, no centro. Pronto. Ele compreende importantes estruturas cerebrais que controlam as emoções, tá bom? Ele é muito importante nesse sentido aí. Aí se alguém me perguntar, mas professor, me diga uma coisa, como danado descobriram que esses carinhas aí que o senhor mostrou, esse hipocampo, esse tal de sistema límbico, região pré-frontal, como descobriram que eles são responsáveis por nossas emoções? Rapaz, não foi fácil não, viu? Demorou anos e anos para descobrirem e só conseguiram descobrir por estudos na região pré-frontal do cérebro, como mostra aqui nos slides, Então, por exemplo, os indivíduos com essa região afetada apresentavam falha no senso de responsabilidade, capacidade de concentração e prejuízos em expressão de estados afetivos. Volto a falar em Phineas Gage porque ele foi o responsável por dar início a isso tudo, Lembra que eu falei que antes ele era um cara honesto, antes ele era um cara cuidadoso, meticuloso, e depois ele ficou relaxado, desligado, ele mentia, ele era agressivo. Então, quer dizer, com essa lesão aí nessa região pré-frontal, foi que ele mudou totalmente o seu comportamento. Então, se restar uma dúvida ainda, se alguém perguntar, professor, mas espera aí, que estudo é esse que a gente consegue mexer
na região pré-frontal de um cérebro de uma pessoa viva que ele pode mudar de comportamento. Gente, olha só, é bem polêmico, mas é real. Essa lobotomia pré-frontal insistia mais ou menos em o seguinte: enfiava uma agulha no olho de um paciente, né, com uma psicopatologia e lá movia de forma aleatória, né, a região pré-frontal do cérebro. Então, ele começava a se comportar de maneira diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, também era realizada a lobotomia. Inclusive, era usada como instrumento um picador de gelo. Então, pegava um paciente com esquizofrenia, por exemplo, agressivo, agitado, e fazia essa lobotomia e ele ficava totalmente sem expressar, sem esboçar emoções nenhuma. Então, porque movia a região pré-frontal dele, que é responsável por controlar algumas dessas emoções. Então, segundo um médico neurologista famoso chamado Antônio Rosa Damasio, as emoções elas podem ser divididas em duas: emoções primárias e emoções secundárias, certo? Então, emoções primárias estão mais ligadas às necessidades imediatas, necessidades primitivas, como por exemplo, comer, beber água, fugir de uma ameaça, fugir de um predador, não é isso? E nos animais irracionais, por exemplo, essas emoções primitivas, elas formam o instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, quando um ser humano vai capturar uma enguia, aquela enguia elétrica, e ela dá um choque. Então, ali é uma forma de emoção que está ligada, atrelada ao seu instinto de sobrevivência. E temos também as emoções secundárias, né? Que elas contam aí com a força do sistema límbico que eu falei lá no começo, tá certo? Elas são emoções mais subjetivas, né? Elas são aprendidas e associadas à memória. Então, por exemplo, estados complexos como familiaridade, amor, ansiedade, satisfação, sentimentos abstratos, né? Então, essas sim são emoções secundárias. Deu para entender? Primária, mais ligada à questão primitiva da coisa, né? E as secundárias, mais questão abstrata. Mas eu trago para vocês aqui dois questionamentos bem importantes que podem confundir sim a cabeça de muitas pessoas. Por exemplo, os animais irracionais. Vocês acham que eles têm emoções? Certo? E se têm, elas são importantes para a sobrevivência? Vamos lá para a resposta. Claro que tem, claro que sim, né? Essas emoções podem ser cruciais para a sobrevivência das espécies. Olha só, um exemplo clássico é a liberação de adrenalina quando o animal se sente ameaçado, seus sentidos ficam mais aguçados. Então, olha só, imagina que uma zebra está ali bebendo água, aí vem uma onça e ameaça ele, né? Porque o predador quer realmente se alimentar da presa. Então, automaticamente, a emoção da zebra é ter uma descarga de adrenalina e a partir daí os seus sentidos ficam mais aguçados. Então, por exemplo, ela consegue correr mais, ela consegue ser mais rápida, consegue perceber a distância que a leoa está perto dela. Então, isso sim são as emoções primárias aí em alerta nos animais irracionais. Até porque não se pode separar a mente do corpo. Então, muitas vezes, quando uma presa é ameaçada, ele tem respostas automáticas e motoras. Pronto, um exemplo. Alguém já levou aqui uma bolada na cara ou algum objeto vindo em direção ao seu rosto? A gente involuntariamente coloca rapidamente, questão de segundos, a mão na frente do rosto para proteger. Então, esse também é uma reação instintiva que os animais também têm ligadas às emoções. Então, já que estamos falando aqui de medo, né, essa emoção tão complexa de ser definida, então a gente pode dizer o seguinte, que quando o nosso bem-estar ou segurança está ameaçado, né, sentimos emoções ligadas ao medo e ansiedade. E esse medo pode ser dividido em dois, o medo incondicionado e o medo condicionado. O medo incondicionado é aquele medo inato, que já vem na nossa genética, que a gente já nasce com isso intrínseco na gente. E o condicionado é o medo aprendido. Então, por exemplo, um medo incondicionado pode ser um medo de barulho, pode ser um medo do predador, um medo de altura, tá certo? E o medo aprendido pode ser um medo de ir ao dentista, um medo de ir ao médico, que a gente desenvolveu esse medo ao longo da vida com nossas experiências. Deu para ficar claro aqui? Então, pessoal, podemos concluir que os medos incondicionados e inatos são emoções primárias, né? Isso, a coisa mais primitiva, e os medos condicionados aprendidos são emoções secundárias, tá certo? Então, para a gente finalizar aqui, vamos dar uma recapitulada. A gente viu aqui, pessoal, que as emoções, embora todos nós tenhamos e sentimos todos os dias, né,
elas não são fáceis de expressar em palavras, em conceitos, não é verdade? Nós vimos também que o nosso encéfalo, principalmente o sistema límbico, ele tem um poder de controlar estruturas cerebrais que estão ligadas às emoções, não é isso? Nós vimos também que as emoções não são exclusivas dos seres humanos, que os animais irracionais também têm, inclusive são essenciais para a existência das espécies. Tá ok, pessoal? E aí, como é que estão as emoções de vocês? Pessoal, é isso. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. E até a nossa videoconferência. Se restar alguma dúvida que eventualmente tenha ficado, anotem para a gente tirar tudo ao vivo, ok? Até mais e fiquem com Deus.